Abra a palavra do Senhor no texto. Pode passar não, um pouquinho, volte lá. Como abertura de série, neste mês de julho, 5 domingos, permitindo o Senhor, nós, deste púlpito, eu, o seminarista Rafael, que é da segunda igreja de Santo André, lá Filadélfia, presbítero, ex-presidente do presbitério, estará conosco no próximo domingo, permitindo Deus, ele será o pregador. E no outro, o Everton, seminarista, já conhecido da nossa igreja, e nos próximos 2 domingos, para terminar o mês, voltarei a fazer as mensagens sobre o tema que está aí. Então, todo esse mês, vocês já sabem, nós usamos cada mês para refletir sobre um tema, e este é o tema deste mês de julho, descanso da alma, as expressões em inglês on, off, né? Alguns acham que é importante descansar, outros acham que isso é bobagem, né? Então, se você acha que não é importante descansar a sua alma, se achar que é importante descansar a sua alma, a pergunta é: como é que a gente faz isso, pastor? Espero que, meditando na palavra, você encontre a resposta para o seu coração. Agora sim, descanso da alma, glorifique a Deus pela transfiguração de sua fé. Abra lá o texto já citado nessa noite, em parte por meio dos cânticos, Salmo 42. Neste mês de férias, obviamente para muitos de vocês, muitos que estão conosco, a palavra férias chegou em boa hora, e mais do que a palavra, um momento também de descansar. Já reparou que a gente muitas vezes programa as férias, né, professora? A gente programa as férias, aqui tem várias professoras, e acha que férias é apenas um tempo para descansar do trabalho, ou viajar, mudar de ares e por aí vai, né? Só que o tema que nós queremos compartilhar com você, querido, é o descanso da alma. Porque às vezes a gente sai de férias, a gente viaja, a gente fica um mês de férias, ou pensando aos aposentados que já estão há alguns anos de férias porque não trabalham mais, mas a alma parece ainda cansada, a alma pesada, conflitos, angústias. E eu convido você para passar um tempo conosco, meditando nesse belíssimo salmo, para atender, assim, aquilo que Deus colocou em meu coração, que quero com você compartilhar. Salmo 42, diz assim a palavra do Senhor: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto ainda me dizem continuamente, ou seja, o tempo todo preciso ficar ouvindo pessoas que sabem que eu sou crente dizer: uai, mas cadê o seu Deus? Verso 4: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas ou correntezas passaram sobre mim, ou todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim, ou por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam de novo, dizendo: o teu Deus onde está? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei,
a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Vamos mais uma vez, igreja, orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é lida, e nesta hora, Senhor, devotamos um tempo especial porque queremos meditar, ó Pai, na Tua Sagrada Escritura, abrindo o nosso coração, rogando-Te, Senhor, que nos dês entendimento, humildade, fé e esperança para acolher a Tua Santa Palavra. Que ela própria, Senhor, no poder do Teu Santo Espírito, encontre em nosso coração, Senhor, espaço para fazer morada e oportunamente, Senhor, nos sustentar, nos transformar e nos fazer, ó Pai, a cada manhã esperançar no Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa oração, nós o fazemos em o nome de Jesus. Amém. Pode passar o texto que nós temos aqui, sobretudo lá no verso de número 6, ele diz: porque sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Até aí, uma imagem, claro, do Google. E ali você tem algumas informações importantes nesta imagem. O Rio Jordão, que toma a maior parte da imagem que você está vendo. Se você reparar lá no fundo, um monte. E todos que comentam esse texto, pessoas que se dedicam há muitos anos estudando o texto sagrado, sobretudo o Salmo 42, lá naquele monte, dizem ser o Monte Hermon. Claro, aquele monte existe até hoje, mas a questão é o Monte Hermon? Então vêm os especialistas e dizem, sim, é o Monte Hermon. De cá, Israel. Do lado de lá do monte, a Síria. E algumas coisas curiosas. Embaixo desse monte, aliás, bem abaixo, vamos pensar na terra plana, você tem ali uma temperatura bastante alta, abafada, calor. E lá em cima, menos 10, menos 15 graus, pela quantidade de neve ou de gelo que está ali. A maior parte do ano, esse monte, até hoje, em Israel e também na Síria, fica cheio de neve ou cheio de gelo. Pode passar o próximo slide, então você pode perceber lá, né? Pode passar. Aí, 2.814 metros de altitude. Portanto, no topo, neve ou gelo, embaixo, abafado e calor, lá no vale. Por que isso é importante? Eu acho que não tem mais slide. Pode passar. Por favor. Não? Então volte aquele segundo lá que é o tema. Obrigado. Isso é o tema da nossa reflexão. Por que é importante a gente pensar na informação que o versículo 6 do Salmo 42, Marcial, nos dá sobre essas duas referências? O Monte Hermon e o outeiro de Mizar. E ao mesmo tempo as informações que nós temos no texto vai mostrando que, por exemplo, Monte Hermon, para tanto os árabes quanto para os judeus, é um monte santo, é um monte sagrado. Mas ali embaixo, no lugar quente, é descrito como outeiro de Mizar. Outeiro de Mizar é um lugar medicinal, um monte onde muitos, tanto árabes quanto judeus, paravam o tempo para curar as suas feridas, lavar as suas feridas depois de uma guerra, depois de uma batalha. Muitas vezes ali batalhas perdidas, outras vezes batalhas ganhas, mas fato é, irmãos e irmãs, que este lugar, tanto que nós podemos agora imaginativamente pensar, quanto no salmista, este lugar é um lugar especial. Então nós podemos pensar com o salmista, Carlos, que aquele lugar nos faz imaginar, como fez o salmista imaginar, e ele imaginou uma corça ou um cervo. E ele assim imaginou a corça ou um cervo, da mesma forma que ela corre nessa região, por duas razões, porque quer matar a sua sede, mas também corre apressadamente para se livrar dos leões. E ele começa a se imaginar como uma corça. Então vem no seu coração a expressão: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
E aqui nós temos dois momentos que contrastam a nossa existência humana. E nós estamos falando de nós mesmos, que somos servos e servas de Deus, que muitas vezes queremos, Patrícia, nos livrar dos tormentos, das aflições, do abatimento da alma, das tristezas, dos lamentos, das angústias. Mas quero dizer para você, e você sabe disso, mas é hora de mais uma vez refletir, não é possível, a não ser que você viva ou queira viver a experiência que em parte ele retrata aqui. Ah, Senhor, então até quando tenho que esperar para ir até a Tua presença? Ou seja, podemos pensar assim como uma gazela ou um cervo que perdeu a batalha, aliás, perdeu a corrida e foi abocanhada pelo leão. Ele se imagina, tão gravemente ferido possa estar, ele começa a ansiar: Roberto, quando será que eu vou para a presença do Pai? Por que estás abatida, ó minha alma? Aqui nós podemos pensar no cansaço da alma, lembrando do nosso dia a dia, lembrando de conflitos, lembrando das angústias, dos sofrimentos. E aqui há um contraste entre o nosso planejamento, às vezes os nossos cálculos, os nossos planos para ter uma vida bem-sucedida, bem administrada, de conquistas, de alegrias, de saúde boa. Mas muitas vezes, irmãos e irmãs, somos surpreendidos pelas realidades da vida. Abrindo aspas, no mês passado, aliás, no mês retrasado, no mês de maio, fui pregar no acampamento da nossa igreja irmã, lá em Guarulhos, que vocês também foram visitar, primeiro IP de Guarulhos, onde a minha esposa Alessandra é pastora. E fui convidado pelo presidente do presbitério, o presbítero Walter, e de quinta para sexta-feira, um homem saudável, cheio de vida, que quando pegava a mão da gente, apertava, um homem cheio de vida. Simplesmente na madrugada de quinta para sexta, Deus o recolheu dormindo. Sabe? Então muitas vezes nós achamos que a nossa vida bem planejada, bem preparada, saúde bem cuidada, nós estaremos livres dos conflitos, das angústias, do sofrimento. E a questão é que não. Por melhor que sejam os seus cálculos, a administração da sua vida, do seu casamento, da sua casa, todos nós estamos sujeitos, irmãos e irmãs, a passar por um tempo de abatimento da alma. Tanto que palavra alma que aparece tantas vezes no salmista, e no 42 não é diferente. Hoje pela manhã falávamos na escola dominical, alma em hebraico, lembra, Carlos Ferreira? É nefesh, e é garganta. Sabe quando nós pensamos na garganta seca? Não conseguimos, parece que respirar direito. Tamanho é o sufoco, sentimento de tristeza, de angústia. E muitas vezes, aquela pergunta que o salmista coloca no verso de número 3, acompanhe comigo: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Ou seja, você não é crente. Irmãos e irmãs, o salmista faz-nos pensar que, às vezes, essas vozes são vozes do seu próprio coração. Não tem ninguém dizendo para você ou cobrando se você é crente ou não. Às vezes é a própria dúvida da existência humana e da nossa fé diante de Deus. Quando nós estamos abatidos, quando nós estamos em conflitos, quando nós estamos cansados em nossa alma, essa pergunta nós mesmos a fazemos: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não vai atender a minha causa? Será que Deus não vai tirar esse cansaço da minha alma, essa angústia que está me corroendo? Bem-vindo, querido, bem-vinda, querida, à existência humana, porque nós somos assim mesmos. E é importante a gente, como dizia Sócrates, nos conhecer a nós mesmos. É importante a gente conhecer a nossa alma, é importante a gente conhecer o nosso limite, porque nos nossos limites, esse contraste entre saúde e enfermidade, entre riqueza e pobreza, conquista e perda, é nessa existência vulnerável que nós nos vemos dependentes em absoluto do Senhor. Abra comigo um texto que eu quero que você
acompanhe comigo, por favor. Lá em 2 Samuel, no capítulo 22. Segundo Samuel, no capítulo 22, leitura a partir do verso 1. Davi estende a Deus uma oração de ação de graças pelo livramento, pela conquista. Então diz assim: falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus, se estremeceram porque Ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca fogo devorador, dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão, cavalgava com um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas, espalhou os meus inimigos e raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Até o verso 20, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Percebe o contraste em que o rei Davi vai colocando nesse belíssimo salmo, que é também um cântico, momentos de altos e baixos na nossa vida. Por isso, irmãos e irmãs, assim como nosso corpo se abate, se cansa e precisa de férias, também a nossa alma. Não tente ser forte, se tem sido, por exemplo, em alguns momentos da sua vida, não tente ser forte achando que a angústia não chegará no teu coração. Todos nós temos nossos dias de lamento, de angústia, de tristeza, de cansaço na alma. Quando nós nos sentimos cansados, Sandra, em nossa alma, a sensação que nós temos é aquela sensação de ausência de Deus. E eu quero convidar você mais uma vez para voltar lá para o texto, no Salmo 42, para alguns momentos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles, a ausência não sentida denuncia indiferença. A ausência não sentida denuncia indiferença. Nós sentimos, irmãos e irmãs, a ausência de Deus. E isso é bom, tá? Eu vou repetir para vocês. Nós sentimos a ausência de Deus. E isso é bom. Porque quando nós sentimos a ausência de Deus, nós nos vimos como nós mesmos somos, limitados, nos cansamos facilmente, e sentir a ausência de Deus
por incrível que pareça, é um dos sinais da fé misteriosa que Deus nos doou. Pior é quando a ausência não é percebida. Sabe, imagine o seu marido viajou uma semana e você não sente falta dele, de férias. Ah, pastor, isso pode ser bom. Imagine seu filho viaja um mês fora e você não sentir a ausência dele. Irmãos e irmãs, pessoas com as quais nós nos relacionamos, nós nos completamos umas às outras, nós sentimos a ausência começa a doer o nosso coração, nós começamos então a ter algum tipo de sofrimento, de conflito, de tristeza, porque aquela pessoa com a qual convivemos é parte importante da nossa vida. E quando nós nos ocupamos com tantas coisas da nossa vida, irmãos e irmãs, não temos tempo para Deus, e muitas vezes Deus nos permite, num tempo de cansaço da alma, perceber que estamos dele ausentes, ou ele ausente de nós. Por isso lá, veja, no capítulo 42, ou no Salmo 42, no verso 1, no verso 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ou seja, para tudo, quando irei e verei a face de Deus? O salmista percebe que está distante do Senhor. A nossa alma tem sede de Deus, ele usa a metáfora, assim como numa terra árida, de muito sol, cansaço, abatimento, assim como a corça, o cervo precisa de ir até o lago, correndo todos os riscos de ser pego por um jacaré ou mesmo por um leão. Ele não tem opção de não beber água, de não se aliviar. Então ele percebe que da mesma forma que a alma, o cervo precisa da água, a nossa alma precisa do Senhor. Nós temos sede de Deus. Abra comigo o texto de Atos, no capítulo 17. Atos 17. E por que, pastor, a nossa alma, o nosso interior, o nosso coração tem sede de Deus? Como explicar isso? O apóstolo Paulo, nesse trecho da palavra, em Atos 17, faz um relato importante sobre o mistério da fé que Deus coloca em nosso coração para enfrentar os momentos de abatimento da alma. Atos 17, a partir do verso 22. Então Paulo estava em Atenas, no meio de pessoas inteligentes, céticas, pessoas incrédulas, ateus, e Paulo é instado ali pelo Espírito Santo a pregar no Areópago, um espaço, uma roda de conversa de gente inteligente. Verso 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E até aí, no verso 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Há uma ligação entre alma e psique, entre garganta, respirar, e interior, que nós chamamos de um mistério da fé. Paulo usa isso para dizer o seguinte, mais do que perceber que você está vivo, é perceber que a sua vida é um presente de Deus. Alguns que ouviram aquela mensagem passaram a perceber que, sim, a vida é uma dádiva de Deus. E muitas vezes nos esquecemos dessa dádiva
maltratamos a nossa vida, maltratamos a nossa existência humana, maltratamos por meio de planos ruins, atitudes ruins, e por isso precisamos perceber que a ausência de Deus, quando percebida, aliás, quando sentida, nos mostra que temos sim fé. A fé é um dom de Deus, e quando Deus nos doa, coloca em nosso coração, no abatimento da nossa alma, no abatimento da sua alma, você vai perceber que precisa entrar de férias de você mesmo e estar mais na presença de Deus. Como é isso, pastor, entrar de férias de mim mesmo? Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, descanso para a alma, irmãos e irmãs, é como a fé em nosso coração dizendo, para um pouco, vai para o lugar do monte e entra ali na presença do Senhor. Esse mesmo monte, irmãos, irmãs, em Mateus 17, descreve como o monte da transfiguração. Sim, foi no monte sagrado, no monte Hermon, de acordo com Mateus 16, já que era ali na região de Filipe, de Cesareia, logo depois que Jesus saiu dali, ele foi para o monte da transfiguração, e de acordo com Mateus, então, certamente o monte Hermon foi o lugar onde Jesus com seus discípulos teve a sua fé, ou teve o seu momento ali de intimidade com o Pai, e as suas vestes foram resplandecidas e todos perceberam. No momento de angústia da alma, irmãos, não é corpo cansado, é nossa alma cansada. Precisamos férias da nossa loucura de vida, das prioridades que nós estabelecemos, e buscar esse descanso da nossa alma, nos aproximar do Senhor, assim como fez Jesus. Gosto muito daquele texto que estou sempre citando, não precisa conferir, lá em Mateus 12, quando Jesus, depois de um dia de trabalho, manda os seus discípulos para que mudassem de lugar, fossem para a região de Tiberíades, e ele passa ali depois do final de um dia inteiro de trabalho, ele vai ao monte orar e passa por volta de 5 ou 6 horas orando na presença do Pai. Descanso para a alma. Descanso para a alma. Num segundo momento, descanso precede as batalhas que sempre voltam. Vá lá comigo no verso 6, aliás, no verso 7, Salmo 42. No verso 7, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, ou correntes, cachoeiras fortes, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. É comum a gente dizer, né, que infelizmente um conflito, um problema, não gosto da palavra desgraça, principalmente nesse contexto, né, mas nunca vem sozinha. A gente termina uma batalha e fala, agora então vai ser alegria. Em seguida vem outra. Assim é a existência humana. Nós acabamos de ter conquista diante de um momento difícil, em seguida vem uma perda. As mães que de repente curaram os filhos depois de tanta luta com remédio, médico, consulta, daqui a pouco vem mais uma gripe, né? Priscila. Assim é a vida de pai, a vida de mãe. Um abismo não vem sozinho, e o salmista estava certo disso. No verso 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Então, no monte sagrado, monte Hermon, presença de Deus. Outeiro de Mizar, Marcial, lavar as feridas. Percebe a relação de alternância? Assim, queridos irmãos e irmãs, é a nossa vida. E quando nós passamos situações assim e não nos abatemos, não somos derrotados, é o sinal de que Deus foi bondoso conosco, nos doou a fé, e é uma fé transcendente. Está aí no título da nossa reflexão também. Transfigurar é não ter o controle do que Deus está fazendo na sua vida. Não tem o controle. Há circunstâncias no abatimento da alma, Vera Fernandes, que nós ensaiamos, planejamos e preparamos deixar tudo, abandonar tudo, e nós não conseguimos. Por isso que o salmista coloca na sua própria boca
podendo dizer, algumas pessoas disseram, mas como já disse aqui, podia ser ele mesmo. Onde está o Senhor? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que vão dizer? Onde está o teu Deus? Ou seja, será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu não tenho mais fé? Irmãos e irmãs, é essa dúvida e ao mesmo tempo esse abatimento da alma nos mostra que nós somos o Senhor. O mistério da fé. E nós nos alegramos porque Mateus 25, aliás, Mateus 26 mostra que o próprio Senhor Jesus, Deus encarnado, ficou angustiado até a morte. Jesus sofreu um abatimento da sua alma, porque representando a mim e a você. Aliás, dito isto, é um momento de conferirmos o texto. Abra lá, já estamos querendo terminar. Mateus 26. Sim, Jesus também passou pela experiência de abatimento da alma, e quando assim estava, o que fez Jesus? Como encontrar descanso para a alma? Jesus nos deixou um grande legado. Abra comigo o texto, Mateus 26. Seguindo a partir do verso 36. Você encontrou? Amém? Mateus 26, a partir do 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali o quê? Orar. E levando consigo a Pedro, aos 2 filhos de Zebedeu, começou o quê? Olha só, a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte, ou seja, me ajudem com as suas orações. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mantendo a sua lucidez, diz: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Até aí. O texto você já conhece. Sim, se você está se sentindo abatido na sua alma, bem-vindo à existência humana, porque até o Senhor Jesus experimentou essa condição. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não se envergonhem se estiver passando um cansaço da alma, abatimento, angústia, porque se você está fazendo essa pergunta: cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Será que Ele se esqueceu de mim? É um bom sinal. Você ainda tem fé no Senhor. Amém? Você ainda tem fé no Senhor. Triste ou perigoso seria quando você não perguntasse mais por Deus. Mesmo que em tom de questionamento. Perguntar ainda é uma denúncia do seu coração, que você está percebendo a ausência do Senhor. Vamos terminar? Glorifica a Deus por sua fé, que transcende esses momentos. E como é isso? Versos 9 e 10, terminamos. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Se você se programar, vou esperar mais uma semana, e eu, jovem, pouco tempo atrás, eu fiz esse teste com Deus. Vou dar uma semana, viu, Guilherme? Já fiz isso com Deus, coisa de menino. Vou dar uma semana, Deus, para o Senhor me responder. O Senhor não me respondeu, eu vou embora. Fiz bem sim para Deus. Você acha que Ele respondeu em uma semana? Ele demorou 10 anos. 10 anos para responder a pergunta. E a resposta, Everton, está me ouvindo? A resposta veio 10 anos depois. Eu orava porque logo em seguida que eu me formei em Londrina, em 98, eu sonhava ser professor do seminário. Me formei em 98. Depois fui para Goiânia pastorear a igreja. Fiquei 3 anos lá, orando a Deus. Falando: Senhor, eu quero, o que eu posso fazer, como eu devo fazer?
E assim foram passando. Foi em 2013, foi agora, chegou a hora. Percebe? Então, quando nós estamos diante do Senhor e vemos que é Ele quem está no controle, abatimento, tristeza, conflito, angústia, dúvidas, perguntando por que, Senhor, demoras tanto? Será que o Senhor se esqueceu de mim, da minha causa? Não, Ele não se esqueceu de você. É porque é no tempo dEle, querido. E não se desviar do Senhor, não abandoná-lo, não é porque você é bom, ou porque você é corajoso, ou porque você é um bom religioso. Não, é porque o mistério da fé é que tem cuidado de você. Descanso da alma, irmãos e irmãs, é buscar o Senhor e falar: Senhor, por mim mesmo eu nem mais estaria aqui. Mas por Tua graça, Senhor, por Teu cuidado, eu quero continuar seguindo no Senhor. A dica final é sempre no tempo de oração, sozinho com Deus. Assim foi o salmista, assim foi o próprio Jesus. Lembra? Ficai aqui e vigiai comigo, eu vou ali orar. E lá, Marcial, diante do Pai, Jesus rasgou o seu coração e gritou, eu fico imaginando isso, esbravejando: Senhor, tende piedade, Senhor. Não estás vendo o meu abatimento? Na cruz também. Um pouco depois, quando ele for crucificado, ele dará um grito, a expressão lá é megalê, deu um grito, bradando: Eloi, Eloi, lama sabactani, Deus meu, por que me abandonaste? Foi o grito de Jesus e a frase feita em aramaico. Sim, Jesus também passou por um tempo de abatimento da alma. E sabe por que ele perseverou até o fim? Porque o Espírito de Deus havia descido sobre ele. Da mesma forma que desceu sobre você e que tem te sustentado até aqui. Que Deus assim, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, continue a nos sustentar. Amém.